kommt nach Dreizlinden, dem brasilianischen Tirol. Prepara o fôlego aí. O roteiro sem rota tá chegando em 13 Ilhas para te mostrar que a Europa tá muito mais perto do que você imagina. Então vem com a gente, acelera e bora descobrir a verdadeira alma do Tirol brasileiro. Pois é, cara, fala pra mim. Que vocês já nascem sabendo falar alemão, né? Fala aí. Eu sou o Fábio. Eu sou a Joyce. Hoje estamos indo lá pro Tirol brasileiro, uma cidadezinha charmosa. Eu tô muito empolgado pra ir lá. E você, Morzão? Eu também tô super empolgada. Bem, vamos conhecer. Uma cidade de colonização da região do Tirol. Aqui no Brasil. Tudo lá é muito bem arrumadinho, bonitinho, uma cultura bem forte. Chama 13 Ilhas. Já ouviu falar? Catarina, gente. Santa Catarina. Então, bora com a gente, monta na garupa aí e sigamos para mais esse rolê. Tem lugar que a gente só entende de verdade quando pisa ali, sabe? E o mais fascinante aqui não é só a arquitetura austríaca impecável, é o movimento de uma cidade viva, pulsando mesmo. É história acontecendo em tempo real. Para entender a grandeza de 13 Ilhas, de verdade, a primeira coisa que você precisa reparar aqui dentro é na madeira. Isso não é só um detalhe de arquitetura, é tipo o resumo puro de como essa cidade nasceu. Lá na década de 30, fugindo daquela crise pesada que afundou a Europa depois da Primeira Guerra Mundial, essas famílias deixaram a região do Tirol. Eles chegaram aqui no meio do mato em Santa Catarina, onde não tinha absolutamente nada. E qual foi a solução para recomeçar? Usar a maior riqueza que eles trouxeram na bagagem, a arte de esculpir. Em vez de trazer luxo de fora, foram os próprios moradores que talharam tudo à mão. Praticamente tudo que você vê aqui dentro, do altar aos santos. Essa igreja não foi levantada com dinheiro sobrando, não. Ela foi construída na força, na tradição de quem teve que recomeçar a vida do zero. O que a gente está vendo aqui é um documento histórico que prova que a cultura desse povo sobreviveu à guerra e atravessou o oceano.
Caminhar pelo centro de Três Itilhas é perceber que a cidade não ficou parada no tempo. Tem movimento, tem rotina, mas tudo isso vem embalado numa arquitetura que faz a gente se sentir na Europa sem nem precisar de passaporte. Olha o tamanho. Vai lá perto do muro. É alto, hein? O muro querendo que abra a lojinha. Tá fechado para o almoço, mas ela tá querendo que abra. Ó. Pois é, cara, fala pra mim. Que vocês já nascem sabendo falar alemão, né? Fala aí. Fala, é só tomar um chopinho já desenrola a língua já. Eles são meio tímidos. Essa casa vermelha, bem imponente, é o famoso Castelinho, a antiga residência do fundador da cidade, o Andreas Thaler. Mas o peso de quem foi esse cara e tudo que ele fez para erguer isso aqui, a gente só vai entender melhor lá dentro. Bora! Tem cozinha, sala de reuniões e biblioteca. O andar de cima tem os quartos e lá no porão tem as ferramentas agrícolas. Caminhar por esse castelo, que foi construído entre 1936 e 38, é entender o tamanho dessa saga. Andreas Thaler era ministro da Agricultura na Áustria, só que no meio de uma crise brutal na Europa, ele organizou a vinda de centenas de famílias para cá. Eles saíram de navio da Itália, passaram pelo Rio de Janeiro, pegaram um trem e chegaram nessa mata fechada no dia 13 de outubro de 1933. E ver esse quarto e essa cozinha intactos ganha um peso absurdo quando a gente descobre que ele e a esposa criaram 14 filhos aqui dentro. Eles trouxeram a vida inteira na bagagem, mas no meio de tanta cultura europeia, tem um detalhe que impressiona muito. Uma réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E isso aqui é talvez o maior símbolo de respeito que eles poderiam deixar. A cultura austríaca abraçando a fé da terra que acolheu eles. Mas o Castelinho também era o primeiro centro administrativo de Três Itilhas, o verdadeiro QG. E o nome da cidade não foi por acaso. Ele fundou a colônia com o nome de 13 Linden, inspirado num poema épico de Friedrich Wilhelm Weber, e foi ali daquela mesa mesmo que ele coordenou a chegada de 789 austríacos. Ele ergueu escola, igreja e manteve a tradição viva na unha. E o nome só virou Três Itilhas mais tarde, lá na época do Getúlio Vargas. E enquanto a gente admirava o resto do acervo, de instrumentos musicais a objetos que contam a história dessa travessia, a guia do museu chamou a nossa atenção para uma outra preciosidade que eles trouxeram. A Edelweiss, uma flor com um significado impressionante. Ela é conhecida como a flor do amor, porque para ele crescer e se desenvolver, ele precisa de muito frio. Então ele nasce em montanhas muito altas e no meio das pedras, lugares bem difíceis de colher. Então, antigamente, quando os homens tinham que colher essa flor, eles acabavam arriscando a própria vida. Eles tinham que subir toda a montanha, escalar, ir no meio das pedras, enfrentar a chuva, enfrentar o frio. Então, era um processo muito difícil. Então, uma flor que foi muito difícil para ser colhida não pode ser entregue para qualquer pessoa, né? Então, por isso que ela é conhecida como a flor do amor. Aqui na cidade, as pessoas usam em colares, com o traje típico, ou tem em quadros, quadrinhos menores, ou tem o vaso também, com a flor com o caule daí. Com todos esses objetos que tem a flor é a flor verdadeira dentro. Ela tem uma durabilidade de mais de 100 anos, quando ela é bem cuidada. Claro que ela, se ela for muito exposta ao sol, muito exposta à umidade, ela não vai ter todo esse tempo de vida. E justamente por ela ser uma flor que tem uma durabilidade bem grande, ela é conhecida de ser passada por gerações.
Então muitas vezes a mãe passa pra filha, e daí a filha passa pra outra filha e vai passando a flor assim. Portanto, é meio símbolo do amor. Uma flor que dura 100 anos, o símbolo perfeito para o legado dessa família. Porque a herança do Thaler não ficou só na política, ela está no sangue. O talento de esculpir a madeira passou de pai para filho. E foi isso que a gente veio buscar logo ali na frente. Bem-vindos ao Memorial Godofredo Thaler, o homem que colocou essa cidade no mapa mundial da arte. Vem cá ouvir pra você ver. E você fica aqui curtindo uma música alemã. Olha lá, amor. Amorzão, achou um pezão de caqui aqui. Olha, carregado. Então. Nossa. A gente já para, já come. Carregadinho. Os passarinhos comeram. Foi de uma longa caminhada, hein? Conhecer o mundo tirolês ali. Amor. O mundo tirolês reúne desde as lembrancinhas clássicas até os produtos típicos que a gente encontra por aqui. É aquele lugar para quem quer levar um pedacinho da Áustria na bagagem, cercado por essa temática impecável. Melhor jeito é a pé. Melhor jeito é a pé. Caminhando por 13 Tilhas, a gente entende que as melhores surpresas não precisam de fachadas gigantes. Essa portinha guarda o segredo de um casal que mantém a tradição viva, transformando o chocolate em poesia. É pequeno no tamanho, mas gigante no sabor e na autenticidade. O tipo de lugar que você só encontra quando decide desbravar a cidade a pé. Boa tarde. Tarde, tudo bem? Estamos aqui na Casa de Chocolate, o melhor chocolate aqui de 13 Tilhas. Estamos com o Stefan e com a Vanessa. E eles têm um recado para vocês agora aí. Kommt nach Treizlinden, dem brasilianischen Tirol, und besucht unsere Schokolade, die beste Schokolade hier in Treizlinden. Chocolate artesanal Sabor dos Alpes. Und schreibt euch beim Kanal Roteiro Sem Rota. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte schön. Bitte schön. Vielen Dank. Aprendi, hein? Para fechar o nosso roteiro por 13 Tilhas, entramos na atmosfera do Parque Lindendorf. É um daqueles refúgios onde o tempo parece passar mais devagar e a gente consegue sentir a essência da colonização austríaca em cada detalhe. Sai leite mesmo. O grande destaque logo de cara é a mini cidade. É impressionante ver o capricho na escala das construções, reproduzindo a vila e todas as tradições tirolesas. É como enxergar a história da cidade lá de cima, antes de se perder nela. O que mais impressiona na mini cidade não é só a precisão das réplicas, mas como o tempo passa lá dentro. Existe um sistema que simula o ciclo completo do Sol. A gente vê o dia nascer sobre as montanhas de 13 Tilhas, e em poucos minutos as luzes das casinhas começam a se acender, trazendo o aconchego da noite tirolesa. É hipnotizante ver a vida acontecendo em escala reduzida.
Saindo da mini cidade, o passeio continua por uma trilha. É um trecho bem tranquilo do parque, onde a gente caminha sem pressa, dividindo o espaço com os animais. O ritmo aqui é outro. A gente vai seguindo, curtindo a calma do lugar até chegar no lago, onde o cenário muda mais uma vez. É só vir mais uns, só de ouvir a conversa nossa já vem. Já tá chegando, ó. Ai, que lindo! Gente! A fome bate. E aí não tem muito mistério. O destino natural é o restaurante do parque. O Lindendorf é um dos mais tradicionais de Três Itilhas. E a estrutura já impressiona logo de cara. É tudo em madeira, com aquela arquitetura típica que faz a gente se sentir num vilarejo lá nos Alpes. É aquele lugar onde a cultura austríaca encontra a hospitalidade catarinense, preparando o terreno para o que vem pela frente. Eu tô aqui no banheiro, mas vou ter que filmar isso. Olha lá. Temos mais um Apfelstrudel. Oh, bom apetite para vocês. E finalmente, o clássico. O strudel de maçã do Lindendorf segue a receita original. Massa folhada finíssima e o recheio no ponto. Acompanhado de um café, é o ritual perfeito para encerrar o dia com o melhor sabor da Áustria brasileira. Jesus, perdão da sua filha. O que é isso, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu gostei muito dessa cidade, viu? Tudo limpinho, olha que coisa linda isso aqui. E você, amor? Ei, muito bonitinha, muito fofinha, muito acolhedora, com muita história. Muita história. A gente quase que fica um pouco imersivo, né, na cultura. Encontramos um pessoal legal. Aprendi até uma coisa em alemão. Vielen Dank pela companhia. Sigamos para o próximo destino.